Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. É uma satisfação enorme estar levando para vocês esse projeto que a gente já vem trabalhando há algum tempo e agora em 2022 resolvemos colocar ele de vez para rodar. Esse podcast vai ser de muita troca de ideia, conversa, vamos trazer pessoas aqui de vários segmentos, não só de Joaçaba, Erval, Luzerna, mas de toda a região e até do estado, e por que não dizer do Brasil, né? Para levar, né, histórias para você, conhecimento, muita coisa bacana mesmo, colocando personagens aqui para você ouvir todas essas histórias que a gente gosta de contar, né? Para quem não me conhece, aí eu sou Éder Luiz, tenho 27 anos já de estrada na comunicação, em rádio, televisão, jornal e há 10 anos na internet, e agora trazendo, então, esse podcast, que é uma nova forma de se comunicar. Na verdade, combinando, né, todas as formas, nessa forma que leva áudio, né, nas nossas plataformas aí, no Spotify, enfim, em outras, e também no YouTube, no Facebook, onde você acompanha em vídeo, tá bom? E olha, a gente tem umas parcerias que a gente fica muito feliz de ter aqui, não só no podcast, mas também essa parceria no portal, nas nossas outras plataformas, que é o Laboratório Dalla Rosa e a Novanet. Otávio, um abraço para você, o Laboratório Dalla Rosa, nosso grande parceiro, uma empresa de muita credibilidade aqui da nossa região, que está expandindo, crescendo cada vez mais. O Laboratório Dalla Rosa está conosco também no podcast, apoiando mais essa ideia, né? E quero falar que está chegando agora a época de vacinação contra a influenza, né, que é a gripe tradicional que o pessoal fala, e numa parceria com a RA Clínica de Vacinas aqui de Joaçaba, o Laboratório Dalla Rosa já está fazendo a pré-reserva para as vacinas da influenza, tá, gente? Então, está tendo uma grande procura já e a reserva de clientes para as primeiras doses da vacina contra a gripe 2022 ela já está sendo feita. A vacinação vai começar na primeira quinzena de abril, porém, você já pode garantir com antecedência essa proteção e não correr o risco de ficar sem a vacina atualizada. Então, você pode procurar o Laboratório Dalla Rosa e a RA Clínica de Vacinas, que fica aqui em Joaçaba. O Laboratório Dalla Rosa nessa parceria, então, nas suas unidades aí, a matriz em Catanduvas, Água Doce, 13 Tílias, e aqui em Joaçaba, com a parceria da RA Clínica de Vacinas, já está fazendo, então, o cadastro para você se vacinar contra a gripe 2022, tá bom? Vacinação inicia na primeira quinzena de abril, garanta já. Otávio, obrigado e parabéns aí por essa parceria com a RA Clínica de Vacinas. E também com a gente, nesse podcast, a Novanet, que é a internet oficial do portal Éder Luiz, um provedor de internet aqui da nossa região, com sede em Luzerna, com assistência técnica especializada, uma equipe nota 10, foi criada lá pelo Joelson e pelo seu pai, o seu Selmo, lá atrás ainda, e tem muita qualidade. Joelson, um abraço, obrigado por essa parceria aí também com o portal Éder Luiz, né? Acreditando nessa ideia desde o começo do podcast, está com a gente aqui também. Então, a Novanet é o seu provedor de internet da região, estabilidade, assistência o tempo todo para que você procure. A minha internet em casa é da Novanet, eu não tenho o que reclamar, tá? Não é só colocar a internet para você, é fazer você entender que equipamento vai entregar aquilo que você contratou, enfim, a Novanet tem muita qualidade. E, ó, tá sendo muito legal esse ano porque a Novanet está dando R$ 500 dinheiro, tá, gente? Todo sábado nos sorteios que a gente está fazendo nas páginas da Novanet. Essa promoção Dinheiro na Mão é para quem é cliente e para quem está entrando como cliente, assinando a Novanet. O cliente que é já da base da Novanet tem que ter lá o seu cadastro ok, ou seja, os pagamentos em dia, e concorre R$ 500, são entregues na mão todo sábado. E uma novidade, a promoção ia até março, agora vai até abril, então a gente está anunciando em primeira mão aqui para você ser cliente da Novanet. Eu garanto, porque a minha internet funciona muito bem, tanto em casa quanto aqui. Valeu! Novanet e Laboratório Dalla Rosa são os nossos apoiadores nesse começo de podcast. E o nosso primeiro podcast tem o prazer, a honra de receber. Para mim foi uma surpresa e vai ser uma surpresa para vocês ouvir a história dele, um ilustre morador de Joaçaba. Olha, eu conversei um pouquinho com ele antes de começar aqui e agora vai ser como se você estivesse perguntando a mesma conversa, porque eu fiquei curioso.
Carlos Maldi, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Carlos? Muito grato, amigo, muito grato. Saudações a vocês aí, nossos vizinhos, né? Sim, estamos chegando, nós viemos para morar, estamos morando aqui na cidade. Bom, para quem não sabe quem é o Carlos tem uma história muito bacana, mas ele é conhecido até hoje como baterista da primeira formação do Engenheiros do Havaí, né, cara? Eu digo, eu sou o M do GLM. É isso aí, então, né? Já sou eu mesmo. Tem até um disco que tem o seu sobrenome lá também, né? Um dos discos, né? Então, o Carlos tem toda essa história no nosso rock nacional, e rock de verdade, né? Porque a gente fala de rock nacional na época que ele foi o rock nacional. E tá morando em Joaçaba. Carlos, o que aconteceu que você veio morar aqui em Joaçaba, rapaz? Já Conta teve pra gente. algumas pessoas que perguntaram isso, né? Escuta, você ficou maluco, né? Mas não, eu acho que vocês não estão se dando conta, né, do que vocês têm aqui. Porque a gente já estava, com a minha família, né, com a Ana, minhas filhas, a gente já estava pensando em sair de Brasília. Eu morei 20 anos em Brasília, né? Eu saí de Porto Alegre em 1987, fui morar no Rio, fiquei 10 anos lá, na época da banda, tudo. Depois eu me mudei para Brasília em 1999. Então ficamos mais de 20 anos lá. Mas a gente já tinha algum tempo que estava querendo sair de Brasília para um lugar menor, né? E a minha ideia era vir para o Sul, né? Que eu sou natural de Porto Alegre, primeiro para o Rio Grande do Sul. Eu fui ao Rio Grande do Sul, olhei alguns lugares lá e tal, não teve nada que me chamou muita atenção. Você estava escolhendo um lugar para morar? Estava escolhendo um lugar para morar. De vista, assim, ou pesquisando na internet? Não, conheci uma pessoa aqui, vamos conhecer aqui e tal, fui ali, coisa e tal. E aí não tinha visto nada que tinha me interessado muito. Aí tem uma pessoa conhecida aqui em Joaçaba, né, o Ricardo Tenenberg, né, e ele falou, pô, passa aqui e tal, né, então eu pensei que ele morava em Concórdia. Aí eu falei, tu tá em Concórdia? Não, tô em Joaçaba. Eu digo, Joaçaba? Eu nem sabia que existia essa cidade. Aí eu fui olhar no mapa, né, eu digo, não, tá, eu tava ali em Erechim. Não, é perto, tá, vou passar aí. Aí, logo que nós entramos na cidade, eu já achei bom. Eu já falei para minha mulher, porque os meus processos decisórios, assim, não são muito racionais, é mais intuitivo o negócio. Então, é uma coisa que, de primeira, já bati o olho, assim, já gostei. A gente desceu ali por aquela avenida que vem lá de cima, lá do Caetá, né? Entramos no centro, passamos ali na rua principal, falei, rapaz, olha só que lugar legal isso aqui. Parecia que nós estávamos na Europa da década de 80, eu falei para ela. Que legal. E aí eu digo, vamos vir morar aqui, vamos. Já na hora, eu disse, quero morar aqui. Aí depois comecei a procurar, né, casa e tal, e apareceu uma muito legal que nós estamos morando. Então, sei lá, as coisas aconteceram assim, né? Carlos, isso foi o ano passado, é isso? Isso. No inverno. A gente esteve aqui em julho. Sua esposa falou que estava um frio. Tava -2. Melhor dia para chegar em Joaçaba. Tava -2. Mas eu não tenho nada contra o frio, não. Sou de Porto Alegre, ela é de São Paulo. Tava com saudade lá em Brasília de um friozinho, Tava né? acostumado. Andar de manhã no frio, sair de noite andando assim. E aqui ainda tem coisas muito interessantes, né? Que vocês moram aqui, vocês estão acostumados, né? Para vocês é normal, mas a gente estava assim, não estava acostumado, né? Essa coisa de você viver numa comunidade, isso é uma coisa muito importante hoje em dia, né? A gente morava em Brasília num condomínio com 300 apartamentos. E 3 torres de 100, né? De 100 apartamentos cada uma. Então, gente que morava lá na outra torre, né? Eu morava aqui na torre 3. O cara que morava lá na 1, eu nem sabia quem era. Né? Então, 20 anos e nem viu quem é o cara. Não, você não tinha nem noção. Então, eu digo, nós morávamos numa espécie de estação espacial, aqueles condomínios que tem piscina, que tem não sei mais o quê, tudo fechado, né? Mas as minhas filhas praticamente não saíram na rua, né? Então é outra situação. Então aqui ainda preservam tanto de coisas antigas, né? De vida de comunidade, as pessoas se conhecem. Enfim, aqui é raro, você está entendendo? Vocês têm algumas coisas aqui que vocês estão acostumados, né? Para vocês não é nada demais. Mas para a gente que vem de fora, assim, coisas que têm valor, né? Mas quem gosta aqui, quem mora aqui, gosta da cidade justamente por algumas dessas coisas que você está percebendo, mas com esse olhar fresco, né?
É muito bom, né, a gente ouvir isso e começar a se dar conta. Realmente temos coisas Não fala para gaúcho, né? olhar fresco, que o cara já pode interpretar errado, mas não entendi. O olhar refrescado, né? Renovado, né? Renovado. Eu também sou gaúcho, mas é que a gente vem para Joaçaba, acaba, né? Não dá mole para esses caras aqui. Senão você vai dizer, olhar fresco. Você vai ver, Carlos, agora que você está virando joaçabense, você vai entender o que eu estou falando. Brincadeira. Ô, Carlos, mas assim, então, bacana essa sua visão sobre a cidade, né? E o que você já viu assim que te atrai mesmo, além desse aspecto do clima, das pessoas, enfim. A cidade oferece aquilo que você estava acostumado né, com uma metrópole aí enorme, né? Está tendo alguma dificuldade aqui? Não, olha, é totalmente diferente. A gente já sabia disso, né? A gente não veio. Eu falei para minha mulher, tu tem certeza que eu falei para ela, não tem shopping lá, será que tu vai aguentar? Tem a van. Não, a gente vai passear lá na van. Aí eu digo, tu não vai ficar com abstinência de shopping? Não, vamos, tal. Então a gente já sabia, né, que a gente ia viver uma outra realidade aí. Mas aqui, por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Se você pega uma cidade de 30 mil habitantes, né, que é a população de Joaçaba, no interior de Minas, de Goiás, onde a gente morava e tal, é muito pobre em geral a cidade. Não tem universidade, não tem hospital, não tem uma série de coisas. Então aqui você tem uma cidade que é pequena, mas tem um padrão muito legal. E vamos dizer assim, não só financeira, é uma cidade que a gente percebe, né? Tem um padrão financeiro para algumas pessoas, né? Mas enfim, a cidade em geral ela é muito bem cuidada, ela vamos dizer assim, as ruas são limpas, a gente vê que as pessoas têm um zelo pelas coisas, né? Sim. E as coisas têm padrão, entende? Você chama uma pessoa para fazer um serviço, o cara vem e faz legal. Então, uma série de coisas tem aqui, você está entendendo? Que bom. Você junta as vantagens de estar numa comunidade pequena, onde as pessoas se conhecem, né? Com um padrão de qualidade que não é comum numa cidade desse tamanho. Tá? Então, realmente... tem algumas coisas especiais. Não sei se te falaram, mas Joaçaba chegou a ficar entre as 8 melhores cidades do país. Tô sabendo, já vi isso, né? Mas uma coisa interessante que você me falou é que você conheceu Três Itilhas também e quase mudou de ideia. Foi quando a gente foi para Três Itilhas que a gente bateu o martelo mesmo de vir para cá. Que a gente tinha vindo aqui, gostamos de Joaçaba, né? Mas quando a gente foi em Três Itilhas, que eu falei, mulher, vamos vir morar aqui. Mas aí a gente... Três Itilhas é uma espécie de Gramado, só que sem aquela coisa Disneylândia, né? Porque Gramado virou uma espécie de Disneylândia. E Três Itilhas é uma Gramado de verdade, assim, né? Mais raiz, né? Mais raiz, né? E, vamos vir morar aqui. Aí a gente até olhou lá uns terrenos e tudo, mas aí nós temos filha, temos neto, genro, veio a tropa toda, né? Então, para eles é melhor estar aqui, né? Tem universidade, tem hospital, meu neto nasceu aqui, né? O José. Já tem um joaçabense na família. Já tem um joaçabense na família, nasceu aqui na maternidade. Né? E então viemos para Joaçaba, né? Mas a gente vai toda hora ali, dar uma voltinha, né? E tomou a nossa água do Rio do Peixe, né? O pessoal falava, né? Você não teve nem chance de recusar o copo d'água, né? Não, rapaz, só me falaram isso depois que eu já tinha bebido lá. Depois que eu bebi, eles me disseram, quem bebe dessa água aí, fica aí. Legal, nosso ilustre morador de Joaçaba. Joaçaba que é uma cidade que tem isso, né, de atrair as pessoas. Eu não sou natural daqui, mas já estou há 22 anos. O pessoal fala que é uma cidade muito aberta e receptiva, né? Temos aí grandes nomes, personalidades que vieram para cá. O próprio carnaval da gente veio com cariocas, né, que vieram para cá e foram muito bem recebidos. E nós tínhamos aqui a linha do trem, né, que não é justamente em Joaçaba, mas era o Valdo Oeste do outro lado. Sim, do outro lado. E aí fazia essa ligação com os grandes centros, né, na época ali da Ferrovia do Contestado, e até o Uruguai, para você ter uma ideia, tinha um trem internacional que passava por aqui. Sim, então muita gente parou, ficou por aqui, gostou, né? Você sabe que eu ganhei de presente do Rodrigo Pedrini, né, o vereador, ele me deu de presente. Aliás, obrigado ao Rodrigo que me indicou. Sim, você estava aqui, Rodrigo por ele está acontecendo essa entrevista. E vou até falar um pouco mais do Rodrigo, porque nós estamos produzindo aí, né, um show para abril, vamos tocar aqui em Joaçaba, e o Rodrigo é o coordenador aí desse show, né, que vamos fazer no teatro, né? Legal. E ele me deu de presente, são 2 livros, né, do cinquentenário e quando fez 100 anos a cidade, né? E aí estou dando uma estudada na história muito interessante, né, que já tinha lá atrás algumas coisas muito interessantes que aconteceram. O próprio Contestado e 2
religiosos importantes que viveram aqui, Sim, que fizeram sim. muita diferença. Né? Frei Bruno, Frei Edgar, Isso também, mesmo. construíram Então, hospital, enfim. é uma cidade que tem uma história diferente, né? Ela tem personalidade própria. É isso aí. E isso é uma coisa que eu gosto. Ô Carlos, vamos falar um pouquinho agora todo mundo está familiarizado com você, conhece, né, essa história, esse gaúcho que fez parte do cenário rock brasileiro, né, lá atrás quando surgiu o Engenheiros do Havaí, né, e agora você está longe demais das capitais, é clichê falar isso, né, mas eu fiquei pensando, vou falar. É clichê, mas não resisto. Carlos Maltes, longe demais das capitais, agora em Joaçaba. Mas como é que foi fazer parte dessa... Você faz parte, né? Não é faz parte até hoje ainda, né? Do Engenheiros, dessa banda que mudou o rock nacional também, né? Tinha um cenário ali junto com outras bandas fantásticas que nós tivemos naquela época, né? Vocês viveram o que foi realmente o rock. Foi posso até dizer, o auge e depois a queda do nosso rock nacional, né? Sim. Como é que foi esse período, assim? Fala pra gente. É muita coisa para falar em pouco tempo, mas Sim, resuma. muita história. Olha, eu acho que a gente teve muita sorte, você está entendendo? Você vê, os anos 80 ali, naquela época, né, metade dos anos 80 até o final dos 80, começo dos 90 ali, o rock era mainstream no Brasil. O rock era o principal, né? E foi só naquele momento ali. Antes nunca tinha sido e depois nunca foi mais, né? Embora que todo esse pop sertanejo que hoje em dia domina, né, a mídia, o mainstream, vamos dizer assim, ele só existe porque existiu o rock brasileiro que pavimentou. O rock brasileiro pavimentou em que sentido? A gente fez show, né? Aquelas bandas, principalmente Engenheiros, Titãs, Paralamas e Barão Vermelho. Essas eram a Capital inicial também, mas a Capital ficou um tempo, depois eles voltaram, né? Mas Engenheiros, Barão, Titãs... Legião. O Legião não era uma banda estradeira. Ah, você está falando de estrada, é banda verdade. estradeira. O Renato não gostava de Não, estrada. Legião não, fez pouco show. As bandas estradeira mesmo era Legião, né, Engenheiros, Titãs, Paralamas, Barão, que de Abelha fazia show, quem mais que fazia muito show na época? Mas essas quatro, vamos dizer assim, que a gente mais cruzava na estrada, né? Então, a gente pavimentou muita coisa. Muitos lugares onde a gente tocou, era o primeiro show que estava acontecendo na vida daquela cidade. Nunca tinha tido nenhum show antes. Show assim que eu digo, com equipamento de som, com luz, com ginásio, com essas coisas todas. Que impressiona, né? Que chama atenção. Um show de uma dimensão, vamos dizer assim, né, grande, né, para 5 mil pessoas e tal. Então, a gente abriu muita estrada, né? E era meio heróico o negócio, você está entendendo? Assim, a história dos Engenheiros é uma história muito doida, é uma história muito estranha, como as coisas aconteciam naquela época. Então, mesmo as pessoas que me perguntam, mas você vem para uma cidade assim, você nem conhece e tal, mas as pessoas não fazem ideia das coisas que aconteceram na minha vida, como elas aconteceram. Como né? aconteceu o encontro do Engenheiros, por exemplo, uma coisa surreal, né? Não, a gente juntou, porque a gente era colega na faculdade, né? E lá na Faculdade de Arquitetura de Porto Alegre, lá na Sarmento Leite. Era colega e tal, aí tinha uns caras do que era nosso amigo, que era do diretor acadêmico, o ano era 1985. Então, naquele ano teve uma greve, aí o ano letivo acabou mais tarde e tal. Eu sei que o 11 de janeiro, né, a greve foi em 84, 11 de janeiro de 85, que era o dia que começou o Rock in Rio, no mesmo dia, praticamente na mesma hora que estava começando o Rock in Rio, lá no Rio, a gente tocou lá na Faculdade de Arquitetura. Eles falaram assim, olha, vamos fazer um show aí, vai ter uma festa de encerramento e tal, e aí vamos fazer uma banda só com os caras que tocam aqui na faculdade. O Ricardo Sommer, né, falou para mim, que o Ricardo Sommer era o presidente do diretor acadêmico. Eu falei, mas quem que toca aí? Eu nem sabia. Não, ele falou, tem o Humberto Gessinger, que era meu colega, mas eu nem ia muito com a cara do Humberto, nem ia com a minha. Nós era colega. E o Carlos Stein, que é guitarrista do Nenhum de Nós, eu já tinha tocado com o Stein umas 2 ou 3 vezes. O Stein eu sabia que tocava. Tinha o Marcelo Pitts, que era o nosso primeiro baixista também, que era colega, que eu também não sabia que tocava. E ele falou, por que vocês não fazem uma banda aí para tocar, né, na festa aí? Eu digo, eu nem toco com esses caras, nem sou amigo deles, nem nada. Não, mas é só para tocar uma vez só. E eu ainda falei, mas o Guess, que eu não vou com a cara dele. Não, mas é um show só, ele falou.
Ah, tá. Esse cara é gremista, não gosta de gremista. Aí ele, não, mas junta aí e faz a... Tá, vamos. Aí falei com eles, tá, beleza. Aí, então, a banda era para durar só um show. Só naquele momento. Só naquele ali. E fizemos o show, tocamos lá. E aí acabou a banda. Acabou o show, acabou a banda. Estamos ali atrás do camarim, nem tinha camarim, era atrás Você do lembra palco. que vocês tocaram nesse repertório aí? Ah, cara, porque é o seguinte, nós fomos ensaiar na casa do Gessinger. Aí nós ia tocar uns covers. Tocamos uma do Ultraje, aquela Meus dois pais me tratam muito bem. Tocamos jingle do Sem Parar. Se você comia um sem parar, nunca mais você para de comer, sem parar, sem parar. Tinha isso, era coisa daquela época. E aí, mas nós fomos na casa do Gessinger, né? Estamos lá e tocamos uns covers. Aí eu falei, alguém tem música aí própria? Ele falou, eu tenho umas aí. Então traz aí, cara. Aí ele foi, voltou com uma pasta assim, ó, tinha umas 500 música dele. Dele já. Isso aí, nem tinha banda nem nada, isso era a primeira vez que nós estávamos ensaiando. Rapaz. Ele passou a adolescência dele toda escrevendo música. Então, quando nós ensaiamos a primeira vez, ele já tinha uma pasta assim, ó. Que loucura. Então já tocamos umas dele também. Depois tinha umas que até depois ele gravou, umas que a gente... umas coisas muito doidas mesmo naquela época que ele fazia. E, então, tocamos algumas dele. E os covers lá que nós tocamos, era isso o show. E aí acabou. Acabou o show, acabou a banda. Só que aí apareceu um cara e disse assim, eu sou fulano de tal, eu não sabia quem ele era. Eu estava aí na festa, por acaso, porque eu estava atrás de uma menina lá da faculdade, sei lá o quê. Eu vi o show de vocês, eu nem sabia que existia a banda de vocês. Nós falamos, nós também não. Então, mas eu gostei. É mesmo. E eu sou dono, ele falou, do 433. 433 era uma casa que na época era a casa principal de Porto Alegre, onde as bandas estavam tocando. Era tipo, é um lugar pequeno, mas era o lugar mais quente, vamos dizer assim, né? Sim. Onde as bandas estavam tocando. Então eu sou dono do 433, estava aqui por acaso, tá? Eu vi vocês aí, então estou querendo convidar vocês para tocar lá no 433 em março. Isso era janeiro em Porto Alegre. Que janeiro, fevereiro, em Porto Alegre não acontece nada. Né? Todo mundo sai da cidade. Aí em março, se vocês quiserem tocar lá, vocês estão convidados. E saiu. Aí ficamos nós com aquela cara assim, rapaz, tipo assim... O que aconteceu? Caiu do céu assim, né? Cavalo dado, não se olha os dentes. Então ficamos aquele verão ensaiando. O Carlos Stein não pôde ficar, porque ele já estava lá, a família dele foi para não sei aonde, ele não ficou. Então a banda ficou só os três. Rapaz, que bacana. E aí se apresentaram lá. Aí em março nós tocamos lá. E 85. Aí, foi legal. Março de 85 nós tocamos lá. Vocês já lançaram o primeiro... Foi 86, né? Ainda naquele ano, em 85, teve um festival em Porto Alegre, que foi o primeiro festival unificado de rock, que juntou as 10 maiores bandas da cidade. Foi o primeiro festival, a primeira vez que as bandas estavam tocando no Gigantinho. E aí tinha esse cursinho universitário, não sei se ainda existe, unificado em Porto Alegre, e eles organizaram e patrocinaram. A gente não era uma das 10 maiores bandas da cidade, mas era Zé Ninguém total. Mas tinha 2 músicas nossas tocando na Rádio Ipanema. Que a Rádio Ipanema, naquela época, era a rádio alternativa, mas ela tinha uma audiência muito boa, né? E os caras, você chegava lá com uma fitinha gravada lá no quintal, se os caras tocavam. Se alguém pedisse, ficava... E tinha 2 músicas nossas que já estavam mais ou menos estouradas na programação. O pessoal estava pedindo. Então, antes de gravar o disco, vocês já tinham música já tinha já 2 músicas aqui. Uma era Segurança e a outra era uma que depois a gente não gravou. Mas já estava tocando. E aí, por causa disso, nós somos a 10ª vaga. A 10ª banda a entrar no festival das 10 bandas. Foi nós. Aí veio um cara da RCA, na época, a gravadora aquela do Cachorrinho. Sim. Ele veio assistir o festival para escolher 5 bandas e fazer uma coletânea. Ninguém sabia que isso ia acontecer. Estava de olheiro lá. Ele era o olheiro, foi lá ver. Ele não sabia nada quem era quem, né? Ele viu as 10 e escolheu as 5. Das 5 ele escolheu, nós era um. Mas nós era assim, totalmente penetra
na festa nós não era da turma. De alguém que estava lá já. De gente que estava há 10 anos. Porque nós não conhecíamos as pessoas, nós não era da turma, nós não andava com eles, nós não ia nas festas de rock, nós éramos bundinhas da faculdade, tá entendendo? Que caímos de paraquedas ali naquela história. E já tinha o nome Engenheiros do Havaí, né? Tinha, porque o nome foi para aquele show lá, o primeiro. Esse nome Engenheiros do Havaí jamais teria sido esse nome se fosse assim, vamos fazer uma banda para tocar no Brasil inteiro. Vamos pensar antes. Nunca que nós íamos botar esse nome. Esse nome era para aquele contexto ali, tá entendendo? Mas tiraram da onde isso? Tem várias teorias aí, eu vi. Não, o negócio é o seguinte, ó. Porque na faculdade de engenharia, naquela época, não tinha mulher, tinha uma ou duas. Então, as engenheiradas vinham tudo lá para o bar da arquitetura, que era onde nós estávamos, nós estudávamos arquitetura. E ficava aquela rivalidade, né? Então, eles ficavam dizendo que arquiteto é o cara que não é homem bastante para fazer engenharia, nem, bom, não vou dizer a palavra aqui, é capaz de ser preso, né? Para ser decorador. Né, vocês aqui são os palhaços que ficam essas pranchas aí no carro e nem tem mar em Porto Alegre. Aí Engenheiros do Havaí era por causa disso. Porque eles ficavam com as pranchas de surf no carro, né, para impressionar lá as meninas da arquitetura. E Porto Alegre não tem mar, né? Então, quarta-feira o cara já estava com a prancha em cima do carro. A sexta-feira ir para a praia. Rapaz, que aleatório esse nome mesmo. Totalmente Engenheiros aleatório. do Havaí. Exatamente. Por isso que eu digo, se nós soubéssemos o que ia acontecer, né? Nunca que nós tínhamos botado esse nome. Então, graças a Deus que nós não sabíamos. Porque ficou uma coisa assim leve, né? Despretensiosa. Carlos, e aí a gente começa, né? Começa a mexer com a memória da gente, né? Eu peguei essa fase do Engenheiros, a gente ouvia aquilo que você falou. Na época você ouvia rock, né? A gente começou rock nacional com o Raul, né? Ouvia muito Raul, e aí começou esse cenário do Legião, aí veio Barão, aí veio Engenheiros, pô, era muita coisa boa mesmo, né? E a garotada cantava, e a gente não tinha o acesso que tem hoje a uma internet, ou era o rádio, ou era um disco que chegava lá, sei lá, depois que você já tinha visto lá no Fantástico um ano antes, aí chegava o disco na tua cidade, né? Então a gente viveu muito esse clima assim. E, poxa, é uma nostalgia tão boa estar conversando com você e lembrando que essas músicas fizeram parte da vida da gente, sabe? Uma vez, claro que foi por uma ingenuidade terrível minha, né? Eu vou contar uma história minha aqui com Engenheiros. Eu gostava muito, a gente cantava e tal. E aí, eu tinha um trabalho na escola e a professora não gostava de mim, nem um pouco. E aí o meu irmão falou assim, cara, ó, pega aí uma letra de uma música que você gosta e escreve como uma dedicatória para ela nesse trabalho, de repente você vai agradar ela. Vai que cola. Rapaz, eu fui muito ingênuo. Eu escrevi um pedaço da letra Exército de um Homem Só no trabalho. Imagina, somos um exército de um homem só no difícil exercício de viver em paz. A professora não gostou daquilo, achou que eu estava brigando com ela mesmo. Achou agora, que era um recado pessoal. Agora você está em guerra comigo. Mas para você ver como a gente pegava muito isso, sabe? Sim. Agora você está aqui em Joaçaba, né? Eu morava em Capinzal, dá 30 quilômetros aqui. E você estava num cenário, vocês estavam impactando muita gente, né? Até hoje ainda impactam. Pena que não está aqui minha repórter, que é a Alessandra, ela é fanzaça do Engenheiros, assim, de uma forma, né? Então, um abraço para a Ali aí, olha, estou conversando com o Carlos aqui. Você sabe que, olha, eu só vim ter uma noção mais real, assim, do impacto que a banda teve, porque a gente estava dentro do negócio. Então, nós viajávamos, a nossa vida era dentro de uma bolha, né? A gente fazia show sexta, sábado, domingo, às vezes quinta-feira, todas as semanas. Isso foi durante 10 anos. O ritmo da banda era muito intenso. E nós estávamos dentro de uma cápsula espacial, né? Tinha, na época, vamos dizer assim, de 89 para frente, já não dava nem mais para sair na rua. A gente ia nas cidades e ficava trancado dentro do hotel, porque não tinha nem como descer lá embaixo. Nós era meio... Porque, vamos dizer assim, o Brasil estava vivendo na década de 80 uma coisa parecida que aconteceu no mundo na década de 60, né? Como o Brasil ficou... Tem um bebê aqui, tá? Se vocês ouviram aí, é o netinho. O meu neto Antônio, que está na área aqui. Está querendo participar. Te acalma, rapaz, vai chegar a tua vez aí também. Então, então que é aquele fenômeno pop, né?
Então a gente era meio tipo Beatles de Porto Alegre, assim, né? Então a gente vivia fora da realidade. Uma coisa que eu estava lembrando esses dias que nasceu meu neto, eu contei a minha filha para o meu genro, né? Quando nasceu a Clara, a filha do Humberto, que inclusive ela, eu acho que ela fez 30 anos agora esse ano, agora há pouco. E ela, então, 30 anos atrás, isso que eu vou contar agora, ela nasceu, nós estávamos um dia no carro, lá no Rio, paramos na frente da farmácia, Humberto disse assim, rapaz, eu preciso comprar um pacote de fralda, mas eu não faço a menor ideia quanto custa isso. Você tem ideia quanto pode custar isso aí? Eu falei, não. Ele abriu a carteira, tinha nota de 1, de 5, de 10, de 100. Falei, qual dessas notas aqui que tu acha que é para comprar um pacote de fralda? Eu falei, rapaz, eu não faço nem ideia. Olha só. Falei, então pega a carteira, vai lá, eu te espero aqui. Vai lá e compra, vê qual dessas notas que é e compra. Ou seja, se a mulher me dissesse que o pacote custava 500 conto, eu tinha pago. Tava Não fora. tinha nem noção de nada. Que loucura. Que nossa vida era fazer show, ensaiar e tocar nos programas de TV. Toda uma estrutura. Toda uma estrutura. Então, isso foram 10 anos, você está entendendo? Então, depois que... Claro que a gente estava lá em contato, via todo aquele impacto, mas, vamos dizer assim, eu não imaginava a penetração disso, a profundidade disso. Porque até hoje, você está entendendo? Jesus do Havaí é uma banda que até hoje as pessoas... tocou no coração das pessoas. Então, não era só aquele frisson ali Sim. dos programas de TV, né? Mas marcou profundamente gerações. Então, agora com esse negócio da internet, que as pessoas estão lá vendo os vídeos, então tem toda uma geração mais nova, né? Tá revivendo o tempo revivendo. inteiro, né? É uma banda que marcou o coração de gerações aí, né? Carlos, e vocês tocaram no Rock in Rio, né? Sim. Que ano foi essa edição do Rock in Rio? Rapaz, agora tu me pegou esse negócio de ano. Eu sei que Foi lá foi ali pra... por 90 e... Eu acho que era a época do GLM, né? Então, 92, 93, por aí. Como é que foi essa experiência? Porque o Rock in Rio, para quem hoje vê o Rock in Rio muito mais pop do que ele é... Claro que na época sim. tinha pop, né? Mas não era um história. pop como não, hoje, para você ter uma ideia, nós tocamos antes do Santana, do Carlos Santana. É isso que eu ia pedir, Então, que experiência a gente passou foi o som. essa? Nós passamos o som antes do Santana. Então, o que eu vou te contar é isso. Nós terminando a passagem de som, né, de tarde lá, terminamos. Aí estamos desmontando ali e eu ouvi um... Quando eu olhei, que é isso, caraca? Tava lá o Santana de bermudinha, assim, chinelinha havaiana, ali no cantinho, assim, só reconheci ele pelo bigode, pela guitarra, né? Carlos Santana. Então, assim, ainda tinha, né, esses dinossauros, né, esses gigantes. Era surreal, né? Foi muita coisa bacana que vocês viveram aí. O público é outra coisa. O Rock in Rio sempre deu públicos maravilhosos para os artistas, né? Sim. Nossa, a gente vê aí o Queen, Guns N' Roses, enfim. Teve 2 festivais até que eu acho mais importantes para a banda do que o Rock in Rio, que foi o Hollywood Rock. O primeiro, e nós participamos 2 vezes. A primeira vez em 89, lá sei eu, ali a gente descobriu o tamanho que a banda estava. Foi em São Paulo, no Pacaembu, o show inteiro, o estádio inteiro cantando junto com a gente. A gente nem sabia que a banda era tão grande assim. Então você vê que era uma época que ainda era possível esse tipo de coisa acontecer, né? Porque não tinha internet, então a gente não tinha noção do tamanho da banda. E o estádio do Pacaembu, em São Paulo, inteiro cantando o show inteiro junto com a gente. E esse foi o primeiro, né, que a gente participou. Depois nós participamos de novo em 92, se não me engano. A gente abriu para o Nirvana. E aí foi uma experiência também bastante intensa. Né? Aí sim. Porque ali era barra pesada, né? Já era uma outra energia que estava circulando, né? Imagina a galera esperando o Nirvana, né? Sim, porque do Nirvana... uma responsabilidade, o cara toca... Foi. Não, ali eu lembro que os road vinha de rodo, tirar as latas de cerveja que o povo jogava. Mas a gente aguentou no osso o show inteiro, que a maioria dos artistas brasileiros que abriram para essas bandas internacionais e foram ovacionados, né, pelo público heavy metal e tal, e eles começavam a jogar lata, os caras saíam, né? Nós não, nós como gaúcho mesmo assim que somos, nós aguentamos no osso até o fim, né? Fizemos o show inteiro nosso lá. E vencemos, saímos de cabeça erguida. É uma das coisas que eu tenho, assim, me sinto honrado de contar para meus netos, né? Que nós fomos lá, abrimos para o Nirvana e os caras nos detonaram. Nosso público estava presente, mas o nosso público estava mais atrás, né?
na frente ali, no gargarejo, estava a galera que... O público nem tinha coragem de ir para frente. Não, não tinha nem coragem de chegar. Nosso público sempre foi uma galera mais tranquila, né? E aí fomos ovacionados pelos caras de preto lá, mas aguentamos no osso até o fim, tá? Legal. Então, bravamente. O Carlos, como é que era a relação, como é que era o envolvimento de vocês com as demais bandas do cenário ali, né? Como é que eram essas histórias, essa ligação de vocês? Chegavam a ter alguma conexão, digamos? Não, nós era totalmente outsider, sempre fomos, né? A gente já tinha entrado nesse meio de paraquedas, né? A gente era do Sul, não tinha nada a ver com os caras. E a gente não era umas pessoas muito afim de muita intimidade com os outros, tá entendendo? Naturalmente, nós não tínhamos muita afinidade. Eu não queria muita conversa. Não. E não estava nessa. Nosso negócio sempre foi tocar, né? Então, a gente tocava, ensaiava muito, treinava muito, shows e tudo. Então, assim, não tinha nem muito tempo para essas coisas, né? Conhecia os caras e tal, de vista, a gente se cruzava em avião, em hotel, em ginásio e coisa. Mas, assim, não tinha muita intimidade com essa galera, né? Sim. Conhecia pessoalmente algumas pessoas, né? Algumas amizades pessoais que eu tinha com algumas pessoas de banda e tal, mas nós não tava muito nessa... Nós sempre fomos exército de um homem só, né? E eu lembro que, na época, o que a gente tinha muito eram as revistas falando a respeito das bandas, né? Não sei se vou lembrar o nome, mas tinha revistas especializadas, acho que Bis, enfim... E tinha muita crítica para os engenheiros, né? Às vezes até exageradas, assim, demais, né? Eu lembro de uma que dizia que as letras não faziam sentido nenhum, que aquilo não tinha nada a ver. E aí tinha outros que defendiam com unhas e dentes também, né? Sim. Vocês chegavam a acompanhar isso? Desses caras... Olha, o que acontecia, por incrível que pareça... Esses caras não gostavam de engenheiros, era tão bom ouvir engenheiros, eu me pergunto até hoje. Não, mas esse negócio continua existindo no Brasil. Hoje em dia não é mais na música, né? Mas essa coisa de ter desprezo, né, pelas pessoas que não são escravas das ideias internacionais. Então, o Brasil tem isso, desprezo. O Brasil, que eu digo assim, a elite que se considera intelectual, né? Tem desprezo pelas pessoas que não são escravas das ideias internacionais. Tem ideias próprias. Exatamente. O que a gente está falando aqui é uma realidade. O Engenheiros saiu do sul do Brasil, que na época não tinha nada. E o Gessinger, enquanto compositor, eu considero ele o melhor compositor da nossa geração, né? Em termos de letra, não. Eu acho que o Renato era, vamos dizer assim, tinha mais brilhante, né? Mas em termos de composição musical, para mim, sem dúvida, o Gessinger é o melhor. E mais uma pessoa totalmente individual, né? Cara que tinha uma história pessoal, assim, uma caminhada, quer dizer, um cara autoral. Quer dizer, o Gessinger fez aqui no Brasil o que os caras fazem na Inglaterra, o que os caras fazem nos Estados Unidos, o que os caras se dão ao direito de fazer na metrópole. Então, aqui na colônia, né, essa mentalidade colonial, né, não aceita esse tipo de coisa, até hoje. Então, hoje você não vê mais isso tanto na música, pelo menos eu não sei porque eu também estou fora. Mas eles continuam desprezando a música sertaneja, você está entendendo? Continua existindo isso aí, que é uma coisa que eu nunca entrei nessa. Então, a gente gravou música Quando a gente gravou, por exemplo, Herdeiro da Pampa Pobre, isso é a música que abriu o disco Várias Variáveis. Né? Não, ela é do Gaúcho da Fronteira. Gaúcho da Fronteira, essa música... é verdade. O Várias Variáveis é de 1991. Então, em 1991, por incrível que pareça, ainda era um pecado você fazer uma coisa dessa. Hoje em dia, depois dos Raimundos, por exemplo, Raimundos misturou, né, o rock com a música regional e tal. Mas antes disso, era um pecado. Então, nós ia nas rádios regional, os caras torciam o nariz para nós porque nós era do rock. E nas rádios de rock, torciam o nariz para nós porque nós estávamos... Fazia essa mescla. Então, isso ainda naquela época, você está entendendo? Então, eu vejo muito por aí essa ojeriza. Os caras tinham raiva dos engenheiros, né? Tinham. Como hoje em dia continuam tendo raiva de alguns personagens aí. A gente falando, Carlos,
O rock não tem mais a mesma força, é lógico, né? Sim. Ainda no cenário internacional ainda tem alguma coisa. Quem manda hoje ainda no rock são as bandas veteranas, né? Sim. Mas esse cenário que nós temos hoje, você falou do sertanejo aí, você curte, você ouve alguma coisa de sertanejo, de Sim, outras tendências? com certeza. Eu para mim, só tem 2 tipos de música, que é boa e ruim. Esse negócio de estilo, nunca tive preocupado com isso. A música é muito mais antiga do que nós, né? E continuará existindo sempre e tal. Mas pô, tem uns caras aí, bom, assim, eu não conheço, cite nomes aí. Eu vejo na internet um monte de coisa, né? Pessoas super Você talentosas. enxerga de tudo. E essas bandas sertanejas, cara, tem uns bateristas que mandam muito. Você tá entendendo que você quer que eu faça o quê? Esse novo sertanejo, eles foram muito, começou lá pelo lado da percussão, né? Sim. Quando surgiu ali 2010, Jorge Mateus, Vitor Léo, os caras começaram a colocar muita percussão, né? Tem uns E deu outro bons, ritmo, né? cara, muito bom. Então, assim, a qualidade sonora dos caras, uns baita instrumentistas, tá entendendo? Então, assim, eu digo, esse novo sertanejo que tem no Brasil hoje, ele veio do pop rock dos anos 80, 90. Eles pegaram toda aquela preocupação com qualidade de som, com produção e tal. Então, assim, tem muita massificação também, né? Muita coisa igual. Isso também tinha naquela época. Então, você tinha naquela época, não era só essas bandas que eu citei, né? Você tinha lá 30 bandas tocando. Muito mais. Coisa que você nunca mais ouviu falar. Que eram umas picaretagens lá que os caras faziam na época para pegar a onda. Então, qualquer coisa que estiver fazendo sucesso, você vai ter as pessoas autênticas, as pessoas que são do ramo, os caras que são realmente, vamos dizer assim, que tem uma qualidade, tem um valor ali, e um monte de gente em volta que está ali para aproveitar, para pegar carona. Assim, né? O mercado é assim. O mercado é desse jeito. Sim. E falando do trabalho, né, do Engenheiros, aí você ficou 10 anos, né, na banda, né? E todo ano lançava um disco, você estava me falando, né? Naquela época, para quem está vendo a gente hoje, de repente que é mais jovem e que é acostumado com a internet, que toda semana um cantor lança uma música nova no Spotify, né? Tava lançando. Naquele tempo, lançar um disco por ano era batalhado, hein? Porque tinha bandas aí que ficavam 3, 4 anos para lançar um disco, né? A média geralmente era essa, né? No nosso caso, a gente era fora dessa curva aí, muito em função da criatividade do próprio Humberto, que vinha com material novo e material bom, né? E também por isso que eu te falei, que nós fazia da vida era isso. Nós tocava, ensaiava e fazia música nova e cada show nós já tocava. Então, é uma banda assim que tinha um processo criativo muito intenso, que era uma coisa muito forte. Então, não tinha nem como segurar isso aí. A gente foi fazendo. E vamos relembrar um pouquinho o que se destaca aí nessa caminhada aí de música, que te tocou, assim, tem muita música, né? Se a gente for falar que todo disco que o Engenheiros lançava tinha um sucesso, né? Você está perguntando mais dos discos do Engenheiros. Dos discos do Engenheiros, vamos falar agora... O primeiro disco, por exemplo, Longe Demais das Capitais, esse aí é de 1986, né? Ele é um disco bem pop da época. Isso não era ainda o Engenheiros que depois ficou, vamos dizer assim, a forma, né? Que ficou marcada. Vocês foram encaminhados para ser um pouquinho mais pop, para entrar no mercado? Não. Olha, isso é uma coisa que eu posso te garantir, tá? Nunca, jamais, não sei porquê, se os caras tinham medo de nós, ou eles achavam que nós era doidos, sei lá. Nunca, jamais, pelo menos nos 10 anos que eu fiquei na banda, apareceu um cartola de gravadora no estúdio para dizer qualquer coisa que fosse. Nunca, jamais. Apitava? Não apitavam nada. A gente era um zebrão. A gente foi uma zebra, você tá entendendo? Quando lançaram a coletânea, o Rock Grande do Sul, né? Isso é de 1985, né? Então, Engenheiros, TNT, Replicantes, Garotos da Rua e The Fala. Essas 5 bandas. Os caras que a gravadora achava que ia fazer sucesso era Replicantes e Garotos da Rua. Então, pegaram esses caras, levaram lá no Rio, na RCA do Rio. O Garotos teve um trabalho... Sim, foi aonde eles botaram o dinheiro deles. Garotos da Rua e Replicante. Os outros 3, que era nós, o TNT e o The Fala, eles nos mandaram lá para São Paulo, onde tinha um estúdio que era meio abandonado lá. Tá entendendo? Tinha um estúdio meio largado lá. E chamaram o Maluli para fazer Luiz Carlos Maluli para fazer a produção. Maluli tinha feito a produção do RPM e tinha estourado. Só que o Maluli, nessa época, produzia 10 discos ao mesmo tempo. Porque ele era o cara tá entendendo? Então o Maluli mandou um sub
produzir a gente, que era um cara chamado Reinaldo Barriga, que foi guitarrista da Jovem Guarda. Essa foi a nossa sorte, você está entendendo? Nós fomos para um estúdio. Com vontade lá. Vocês. Ninguém disse nada para nós, tá entendendo? Ninguém estava nem aí para nós. Nos largaram lá. Era um estúdio abandonado, cara. O estúdio estava largado lá. Um estúdio dos anos 60. Parecia que você estava naquele filme Barbarella, sabe? Aquele cenário futurista dos anos 60. Nós ainda achamos um armário lá fechado, cara. Tinha guitarra Fender, Jaguar, 1965, lá Relíquia, parada, ainda lá. nova, 0 bala, ninguém tinha usado. Que isso? Era um negócio inacreditável. Nós estávamos vivendo assim E com o Reinaldo, que era um cara super gente boa, né, que estava produzindo junto com a gente a parada. Porque ele não era um figurão lá, que não ficou cagando regra. Ele trabalhou, ele fez o disco junto com a gente. Então nós tivemos muita sorte, cara. E esse primeiro disco que a gente fez, isso era o que a gente estava tocando na época. A gente era uma banda new wave, né, aquele tipo de rock ali e tal, toda a forma de poder, essa época aí. Então, isso era uma banda, isso era o Engenheiros que apareceu, foi assim, nós entramos tocando as músicas que se tocavam na época. Você está entendendo? Que é o que eu recomendo para as pessoas que estão começando. Você está começando, toca o que está tocando aí. Cara. Você quer tocar nos lugares, pô, ninguém aceita a banda que toca música autoral. Claro que não, meu irmão. Os caras vão te contratar para tocar as coisas que a galera quer ouvir. É isso aí. Só que você toca 10 músicas do que estão fazendo sucesso, toca uma tua. É assim que se começa. Os Beatles começaram assim. Você pega o primeiro disco dos Beatles, é um disco da época. Você está entendendo? Tem uma coisinha ou outra que você percebe assim a diferença. Mas os caras não começaram com o Sgt. Peppers. Tá? Nós também não começamos com o Papel Papo. Nós começamos lá, longe mais da capital, tocando aquele rock da época ali. Né? E aí a música entrou na novela, estourou. Aquele disco tocou praticamente todo. Né? Uma música que eu gosto muito daquele disco chama-se agora tem Todo Mundo é uma Ilha, né? Mas Todo Mundo é uma Ilha. Todo Mundo é uma Ilha é uma música que eu gosto. Cara, assim, ó, para quem você citou aí a novela, gente, tocar uma música na novela naquela época, hoje ainda tem, né, a sua importância, mas naquela época, quando você tocava música na novela, assim, pô, cheguei no topo. Tô na novela. E era porque massificava, né? Massificava mesmo. E outra, naquele tempo se lançava disco da novela. Isso. Né? Tinha lá o disco nacional e tinha o disco internacional. Sim, também, mas né? e você vê, quer ver um negócio interessantíssimo, mas além disso tudo que você falou, que é a realidade, ainda era uma música, uma banda de garagem, uma sonoridade completamente diferente do que tocava na novela, né? Sonoridade suja, que nós éramos uma banda de garagem, né? Nós tocava, eu mesmo nunca tive instrução na bateria, nós começamos a tocar, saímos tocando, nós era meio punk nesse sentido. E a letra da música dizendo coisa que até hoje, agora, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fidel e Pinochet tiram sarro de você. Isso hoje é uma coisa totalmente fora do padrão, tá entendendo? Você botar Fidel e Pinochet junto e botar os dois no mesmo saco, hoje isso está fora do padrão. Então você imagina 1985. Né? Mas ainda tinha alguma coisa de abertura que a gente olha para trás e, rapaz, tinha coisa que era mais aceitável naquele tempo do que é hoje. Né? Pior né? Que você tem razão. A gente... Acho que andamos para trás em algumas coisas aí. É isso aí. Eu ia falar, a gente regrediu, enfim, vamos seguir aqui. E aí, depois, foi todo esse sucesso, né? O primeiro foi Longe Demais das Capitais. Longe Demais das Capitais. Depois, aí a banda estourou, tá? E nós não tínhamos nem ideia de que isso fosse possível. Isso aí, as pessoas não acreditam. A gente conta essas coisas, as pessoas acham que a gente está fazendo onda. Não é. Os únicos artistas do Rio Grande do Sul que tinham estourado, assim, era Teixeirinha, Elis Regina, Cleito Cledir. Então, nós não tínhamos nem pretensão de nada, você está entendendo? Cada dia que nós estávamos na estrada, nós estávamos no lucro. Porque nós estávamos contando os dias que a banda ia acabar. Que eles iam descobrir que nós éramos uma farsa, nós achávamos, esses caras vão ver. Enganaram bem, e até hoje estão enganando. Pois é, nós estávamos esperando o dia. Vai ter um dia que eles vão ver, mas como é que pode esses caras aqui estão tocando na novela, cara? Vocês estão malucos? Esses caras são uns picareta. Nós achávamos que isso ia acontecer a qualquer momento. E nós fomos lá em Fortaleza tocar num show de uma rádio lá, na Praia do Futuro, que naquela época era do futuro mesmo, não tinha nada lá, era só areia. Rapaz, tinha uma multidão lá e eles... Em Fortaleza? Em Fortaleza. Já conheciam todo o repertório do disco.
Aí que nós começamos a se tocar que nós era uma coisa que estava nacional, você tá Pô, entendendo? não escolhemos nem o nome para essa banda e agora o que vamos fazer? E aí nós estava lá, caraca, meu irmão. Aí, por isso que a gente se mudou para o Rio, uma série de coisas. Mas não eram coisas que a gente esperava que fosse acontecer, você tá entendendo? A gente estava achando que... Né? E as coisas foram acontecendo. Bom, aí chegou num ponto que o Marcelo Pitts não nos aguentou mais, porque o Marcelo Pitts era um cara de boa, tá entendendo? E nós era muito doido mesmo. As pessoas diziam assim, Humberto Gessinger usava droga. Eu digo, rapaz, quem dera que ele usasse droga, quem sabe ele ficava um pouco mais normal, porque eles eram doido mesmo, tá entendendo? Mas Não precisava de mais nada. que droga. E o Marcelo Pitts não aguentou nós, foi embora. Aí ficamos nós lá. E a banda estourada, com disco de ouro, tudo. E aí eu fui num show lá do Echo and the Bunnymen, no Canecão. E aí nesse show eu encontrei o Augusto Lix. Nessa que eu já conhecia o Augusto, claro. O Augusto era o guitarrista do Ney Lisboa. Era um cara que nós era meio fã dele, assim, em Porto Alegre. Encontrei ele nesse show. E aí eu fiquei conversando com ele e tal, não sei o quê. Cheguei no hotel, aí eu fui lá falar com o Humberto, que o Humberto não saía do hotel. Nessa época ele não ia em lugar nenhum. E aí eu digo, pai, sabe quem eu encontrei? Quem? Augusto Lix. Pai, ele falou, vamos convidar o cara para entrar na banda. Eu falei, porra, mas ele é guitarrista. Não, tá, eu vou tocar baixo e ele toca guitarra. Na hora, Na sim. hora. Aí, não, beleza. Aí ligamos para o Augusto, Augusto, assim, pá, e ele aceitou. Olha aí. E aí entrou, aí o Humberto passou por baixo, mas era um guitarrista tocando baixo, né? E tocava Rickenbacker. É um baixo bem melódico, né? Bem na linha assim do Paul McCartney, do Yes, esses caras. Então, o Chris Squire, né? Era uma coisa muito diferente, você está entendendo? E a guitarra do Augusto, uma guitarra bem anos 60. Então a banda ficou com uma sonoridade completamente diferente das outras. Porque o Longe Demais das Capitais é um disco de pop rock da época. Mas o Revolta dos Dantes, de 87, já é completamente diferente. E os caras da gravadora, eles nem sabiam que tinha mudado o integrante da banda. Para você ter uma noção. Quando eles foram ouvir o disco, eles esperavam Longe Demais das Capitais 2. Né? Eu me lembro da cara dos caras. Quando acabou a audição do Revolta dos Dantes, né? Parecia que era funeral de alguém, sei lá. E aquele silêncio, com aquelas caras assim, eles esperando um disco alegre, né? Esses malucos fizeram Que aqui. porra é essa? Aí o presidente da gravadora, que era o Manolo Camero, na época, depois foi até presidente da BPD, né? Ele falou assim, esse disco vai decolar. Como é que ele falou? Ah, não, esse disco é de uma profundidade oceânica. Né? Ou seja, eles achavam que ia ser um fracasso total. Vai lá pro fundo. Ninguém Lançaram Revolta dos Dantes, que não foi o que se esperava. A banda já estava praticamente se encaminhando para a tumba. Quando Infinita Raio começou a tocar no verão, no litoral, lá no Rio Grande do Sul. Né? O pessoal lá na Freeway começou a tocar Infinita Raio no Rio Grande do Sul e a música foi um estouro. Salvou o disco. Estourou no Brasil. Bom, aí depois tocou o disco todo. Né? Esse provavelmente foi o Refrão de Bolero, Infinita Raio, Revolta dos Dantes. É um disco muito doido que fez muito sucesso. Então, eu acho que principalmente esses primeiros discos do Engenheiros, né? Essa coisa de você ter uma coisa muito fora do padrão do que estava acontecendo e que tinha um apelo comercial incrível, né? De uma forma até que a gente nem sabia. Ô Carlos, pulando um pouquinho aí para o Papo é Pop, né? Vocês, nesse disco, a impressão que a gente tem, né? Até como ouvinte, né? Sim. É que vocês, como é que eu posso dizer, ousaram muito nele também, fizeram muita coisa diferente nesse disco, saíram, me parece, um pouquinho da caixa, né? Tem muita coisa diferente ali, né? Até aquele momento, aquilo que você falava antes, né? Colocaram uma música, foi ali que entrou? Não foi ali que entrou o Herdeiro da Pampa Pobre? Não, o Herdeiro já é do Várias Variáveis, é um disco depois do Papo é Pop. O Papo é Pop, cara, a gente fez um disco com uma sonoridade o mais pop possível que a gente pôde encontrar. Só que a sonoridade não tinha nada a ver com as músicas, muito menos com as letras, né? Então era um negócio o Papo é Pop é um disco que tem uma ironia profunda, assim, né? Que é uma coisa que até hoje em dia, quando você vai falar alguma coisa irônica, você tem que avisar, olha,
Estou sendo irônico, tá? Aí você fala. Contém ironia. Contém ironia. Mas naquela época não tinha esse problema ainda. Então você podia fazer uma coisa irônica. Então o Pop é Pop é uma tiração de sarro em cima do pop, né? Mas Não, e assim, ali diz, pô, o Engenheiros faz o que ele quer. a A isso impressão sempre era foi essa, assim. né? Isso sempre foi assim. Talvez ficou mais claro ainda. Pô, os caras lançaram um disco aqui que Isso deu sempre foi alguma assim. quebra, né? Isso, graças a Deus, né? E também a nossa ingenuidade, talvez, sempre foi assim. A gente sempre fez o que quis. Talvez por essa carreira tão rápida aí, né? Que Sim. começou e não parou, né? Os E caras foi, da gravadora, eles não entendiam nada. Porque, imagine, eles achavam que eu disse que ia sepultar a banda, foi aquele sucesso todo. Então, depois do Revolta dos Dandes, eles não se metiam em nada. O que nós quiséssemos fazer, eles topavam. E aí, esses 10 anos aí, o que aconteceu? A gente lê e acompanha, não, mas eu estava entrando numa queda, porque havia o cansaço, porque o rock já estava entrando numa descendência no Brasil, né? Chegou o fim de uma relação, houve cansaço. No nosso caso, as pessoas perguntam, né, por que a banda acabou, né? Eu digo, mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é como vocês conseguiram ficar tanto tempo junto, porque o nosso projeto era para um show só, né? Então a gente conseguiu ficar 10 anos, mas assim, não, porque o que nos segurou juntos foi a criatividade, foi a música, foi o fato de que nós estávamos fazendo coisa, mas chegou uma hora que isso já tinha também esgotado. E já era outra coisa, nós estávamos em outro momento. Tá, mas acabou a banda, mas acabou a relação, acabou a amizade. Nunca teve muita, você está entendendo? O nosso negócio era a música. A gente não era amigo fora, a gente não era amigo antes. A gente ficou até mais amigo depois, principalmente com o Humberto, né? Amigo assim, o Humberto é um cara que não é muito assim de amigo, né? Amigo pela internet e tal. E ele fica mais na dele lá, é um cara mais super introvertido, né? As pessoas acham que ele é um cara super arrogante, na verdade é uma pessoa muito tímida, né? Humberto Guedes, que é um cara super tímido, e ele prefere ficar na dele lá. E com o Augusto, a gente não, na nossa relação com o Augusto nunca foi de amizade, nós chamamos ele, quer entrar na banda, quero. Então nós tocava junto, né, cara? E aí, cara, separou, foi cada um pro seu canto. E também porque a gente... eu acho que ficamos 10 anos juntos, cara. Leva uns 30 para nós conseguir desintoxicar. Digerir de tal tudo. era o grau de proximidade que tinha, você tá entendendo? Era uma vida muito intensa, 3, 4 shows por semana, toda semana. E hotel e aeroporto. E não são pessoas assim muito fácil, nenhum de nós três são pessoas muito fáceis de conviver. E também nós não éramos pessoas que todo mundo pensava do mesmo jeito. E continua não sendo, né? Então, assim, a gente, né, a gente tem uma relação de respeito, quero o bem, essas pessoas desejam o bem e tudo, mas, assim, cada um no seu canto. Né? É a típica banda de rock, né? E agora, falando do seu momento aqui, pô, tem muita coisa para conversar, né? É uma pena que a gente... Vamos marcar outra? Sim. Aí a gente faz uma pauta, Nós você vamos me diz... fazer o show aqui em Joaçaba, né? No segundo fim de semana de abril, 8, 9 e 10. No né? teatro. No teatro. Como é que vai ser? Vai ser você? Vai reunir mais um... Então, tem o Cris e o Sandro. Esses caras são fãs dos Engenheiros da Havaí, são caras que têm 20 anos a menos do que eu, né? E são músicos bons, né? Caras que já estão nisso há muito tempo. Eles estão tocando música dos Engenheiros desde os anos 90, né? E então, assim, fizemos essa banda, né? Que é a Maltz Band, né? E vamos tocar o repertório clássico dos Engenheiros. Cara, tocar que as legal. clássicas do jeito mais próximo possível do jeito que se tocava naquela época, né? A pegada até um pouco mais rock, assim, um pouco mais forte, né? Dias... São três sexta, sábado e domingo vai ter uma vespertina à tarde, né? Para quem quiser trazer os filhos também, os mais... Legal. E eu sei que também vai ter algo beneficente nesse... o show beneficente. Hoje em dia está como astrólogo, é isso, né? Sim. A galera vai dizer... Eu sou psicólogo Sim. e astrólogo também. Eu estudo astrologia, né? Desde o começo dos anos 90. Estudo astrologia dentro de uma vertente psicológica. Então, o meu objetivo com isso aí não é adivinhar o futuro. Eu digo isso porque, às vezes, pessoas me procuram para isso, né? Você joga mapa?
Joga o mapa onde? Não, assim... Se o meu marido vai voltar, se eu vou ganhar na loteria, se eu vou encontrar o príncipe encantado. Então, não é a minha, tá, gente? Eu estudo uma escola inglesa de astrologia psicológica, que se chama, que são autores junguianos, são psicólogos que estudam a obra do psicólogo Carl Jung, né? Uhum. E, inclusive, eu estive na casa do Jung, lá na Suíça, fui lá, conversei com uma bisneta dele, e a mãe dela, né, a tia dela, que era astróloga também, tinha uma filha do Jung que era astróloga. Então, eu estou nessa vertente aí, né? Meu estudo da astrologia é no sentido do autoconhecimento, que é uma ferramenta de autoconhecimento muito profunda que pode nos auxiliar de uma forma rápida a gente entender algumas encrencas para poder sair delas. É para isso que eu estudo esse negócio. Uhum. Sou psicólogo também, aí me formei lá em Brasília, né? Fiz especialização em psicologia junguiana e atualmente meu trabalho é praticamente todo online. Por isso até que me permitiu, né? Eu vim morar aqui, que a partir depois da pandemia, meu consultório passou a ser praticamente todo na internet. Então, a gente ficou com essa mobilidade também, né? Mas aqui a gente até já está começando aí a atender algumas pessoas, nós temos um espaço lá que estamos atendendo, né? Uhum. E as pessoas que tiverem interesse nesse trabalho aí, né? Legal, cara. Além de lá, você não vai negar se alguém te perguntar, mas Carlos, me fala aí como é que eram os engenheiros no final da consulta. Olha, tem gente que vem por causa disso para a consulta. Mas depois o cara nem lembra mais, porque o negócio é sério mesmo, a pessoa se dá conta, né, de que aquilo ali tem um potencial de autoconhecimento muito profundo. Né? Legal. Então agora vai ter essa apresentação, a gente vai divulgar mais aí, até na descrição aqui do podcast e do vídeo a gente deixa aí para quem quiser participar, né, para quem quiser estar lá. Quando chegar mais perto, de repente a gente até faz outro, né, falando mais do repertório que vamos tocar e tal. Pô, vai ser legal, de repente traz a rapaziada aí para... Eles vão vir aqui agora no Carnaval, sábado de Carnaval nós vamos estar ensaiando lá no teatro. Legal, olha aí, ó, é uma dica para a gente de repente ir lá e fazer uma conversa. Ô Carlos, pô, que papo bacana, viu? O Rodrigo disse, não, começa a conversar com ele que vai fluir a conversa. Cara, quem via aquele cidadão na capa do disco lá, todo sério, né? Não que não tenha sua seriedade, mas muito bacana ter conversado com você, né? E a voz do Antônio saiu gravada aí vai ficar para... Quando ele ficar famoso, você vai ter uma raridade aí. Aí eu quero ele aqui, né? Diz que já vai ser... Ele já está sendo meio baterista? Sim? Não, ele é baterista. Ele passa o dia inteiro. Já tivemos que comprar uma bateriazinha para ele lá, porque ele desce o cascalho, eu estava com medo que ele quebrasse a minha. Legal. Carlos, obrigado pela tua presença, tá? Foi um prazer, uma honra estar perto de você, falando um pouquinho do rock, da sua trajetória, dessa sua caminhada aí. E fica aberto. Agora você está em Joaçaba. Agora somos vizinhos. Somos vizinhos aqui, mora aqui pertinho do Frei Bruno, né? Aquela visão boa da cidade. E vamos estar sempre aberto aqui para você, quando você quiser vir aqui contar história, conversar com a gente, trazer ideias, né? Joaçaba é feliz por isso. Muita gente que vem e cada um coloca um pouquinho daquilo que tem de vivência e se torna essa cidade tão especial aqui. É isso aí, gente. Tá? Muito grato pelo espaço também. Quer dizer que eu estou feliz aqui com a minha família, todo mundo gostando, estamos sendo super bem recebidos. Eu digo, rapaz, como é que eu não conhecia essa cidade antes? Se eu soubesse, eu já tinha vindo antes para cá. Tá? Então, um grande abraço para vocês aí, felicidade. E a gente se encontra em abril, né? Segundo fim de semana de abril no teatro, tá? Vai ser demais, né? Maltz Band com Alívio 2022 vão tocar as clássicas. Essa não dá para perder, você já está no convite. Valeu, quem ficou até agora com a gente aí, um pouquinho mais de uma hora, né? Esse é o mundo mágico da comunicação, a galera gosta, vai lá, ouve de novo, espalhe, compartilhe, para mais gente ver, para mais gente ouvir, né? Acompanhar aqui esse nosso podcast e esse vídeo também. Valeu, até a próxima. Antes de eu sair, Laboratório da La Rosa, Novanet, nossos parceiros aqui nesse nosso novo projeto, e o nosso primeiro convidado, foi uma honra, foi um prazer ter o Carlos aqui. Valeu, gente! Até a próxima aí, até o próximo podcast.